não é só hipotálamo. Tem outras regiões também, é importante isso, o sistema límbico que controla os nossos comportamentos. Lembra que é uma rede, não tem centro de controle. Tem regiões que em conjunto desenvolvem aquele determinado comportamento ou emoção. Por exemplo, o hipocampo. Tá aqui, meuzinha, né? O hipocampo. O hipocampo, ele recebe aferências, sinais de entrada de áreas corticais visuais, auditivas, olfativas, gustativas e somestésicas. Nós comentamos lá com vocês a área somatosensorial primária, o você pequenininho lá dentro que consegue localizar quando a formiga pica o seu dedinho do pé. Áreas visuais, auditivas, olfativas, gustativas, mostramos como elas chegam lá no córtex. Do córtex, essas informações chegam no hipocampo. E o hipocampo, ele distribui eferências para várias regiões, ou seja, sinais que saem do hipocampo e chegam em determinadas regiões do sistema nervoso. Então você vê, acionando determinadas regiões do hipocampo, a pessoa passa a ter expressões emocionais de prazer, raiva, passividade, desejo sexual. Então não é só o hipotálamo, hipocampo também. Hipocampo aciona estruturas do sistema límbico. Esse é um aspecto importante do hipocampo. Outro aspecto é que o hipocampo ele é uma região que sofre hiperexcitabilidade. Então, pequenos estímulos no hipocampo, isso fica reverberando por um período longo. Então ele tem a capacidade de se hiperexcitar e por isso que o hipocampo tem uma relação com crises epilépticas. E um aspecto interessante é que o hipocampo, quando retirado, em algumas pessoas é retirado o hipocampo para poder cessar as crises epilépticas. A pessoa apresenta um quadro de amnésia anterógrada. O que é isso? A pessoa tem a capacidade de guardar informações durante segundos até 2 minutos, mas essas informações elas não têm capacidade de virar memória de longo prazo. Então parece que o hipocampo é uma região importantíssima para receber os sinais relacionados à memória e ele é uma região de saída dos centros de punição de recompensa. Então aqueles centros mandam sinais para o hipocampo e o hipocampo consolida isso em memória de longa duração. Sem o hipocampo, a pessoa perde essa capacidade. Então a pessoa conheceu alguém, não memórias retrógradas, memórias anterógradas. A partir da destruição do hipocampo, você fala o nome para a pessoa, ela vai guardar o seu nome poucos segundos até 2 minutos. Logo a pessoa já esquece, a maioria das informações ela não consegue guardar. Olha que aspecto interessante do hipocampo. Então o hipocampo, olha que bonito isso, decide quais pensamentos e sensações são importantes o suficiente. Agora o que é importante na linguagem do sistema nervoso central? Na linguagem do sistema nervoso central, o importante é o que causa recompensa ou punição para serem dignos de memória. Ah, mas eu queria ler o Guyton e decorar o Guyton inteiro. Eu também gostaria. Mas o meu sistema nervoso entende que isso não causa punição ou recompensa. Se não causa punição ou recompensa suficiente, não é digno de memória. E quem do meu sistema nervoso que faz isso? Quem é o grande juiz se aquilo é ou não digno de recompensa? É o hipocampo. Então, o hipocampo decide quais pensamentos e sensações são importantes o suficiente para serem dignos de memória. Outra estrutura do sistema límbico que merece aqui, todas merecem, né? Mas que a gente traz aqui para destacar, são as amígdalas. A amígdala, ela recebe também aferências, então tá aqui, a amígdala recebe a entrada de áreas visuais, auditivas, olfativas, gustativas e somestésicas. E as saídas? As saídas delas, hipocampo, áreas associativas. Nós já falamos de áreas associativas, quando falamos lá do córtex visual, córtex auditivo, mostramos aquela região do sistema nervoso central, transforma isso, associa isso a pensamentos. Mostramos essa região para vocês. Então, olha lá, a amígdala manda tanto para o hipocampo memória, quanto para áreas associativas, processos cognitivos, cognição, pensamentos. Então,
Então a amígdala, as eferências, as saídas delas, está relacionado com processos cognitivos e mnemônicos. E a amígdala, ela manda também eferências para hipotálamo, várias regiões, mas aqui as principais. Hipotálamo, respostas autonômicas, neuroendócrinas e comportamentais. Hipotálamo, mostrei para vocês, está relacionado com respostas autonômicas, sistema nervoso autônomo, neuroendócrina, nós vamos ver isso bem quando a gente falar de sistema endócrino, e comportamentais, comentamos muitas delas. Então a amígdala, ela tem essa relação direta com o hipotálamo. E quando uma pessoa ela perde a amígdala, geralmente uma ablação é uma retirada de partes do lobo temporal, leva junto a amígdala. Foi assim que ela foi descoberta. A amígdala está relacionada com medo condicionado. Como assim? Pega um animalzinho e você dá um estímulo neutro junto com um estímulo de verdade. Por exemplo, um flash de luz junto com choque na pata. Então você condiciona ele a entender que o flash de luz vai tomar choque. Depois de condicionado, você só dá o flash de luz sem o choque. E ele apresenta comportamentos relacionados a medo, relacionados à punição. Quando retira a amígdala, esses comportamentos cessam. Então cessa o medo condicionado. E quando retira a amígdala, acontece algo interessante. A chamada síndrome de Clover-Bills, também conhecido como cegueira psíquica. Os animais que perdem a amígdala, eles perdem o medo. Eles se tornam animais extremamente curiosos, começam a colocar tudo na boca. Por exemplo, o macaquinho começa a colocar serpentes na boca. Eles perdem parte da memória. Então aquela memória, nossa, tem medo da serpente. Perde aquele medo, vai atrás de sexo, extremo desejo sexual, até mesmo por objetos inanimados. Isso é conhecido como síndrome de Clover-Bills ou cegueira psíquica. Como assim cegueira psíquica? A amígdala é a interface entre o estado atual, relacionado a ambiente, pensamentos, e a expressão emocional e os comportamentos. E aí a gente passa a entender por que a amígdala era conhecida como janela. Janela porque é como o sistema límbico vê como a pessoa está no mundo. E aí, baseado em como a pessoa está no mundo, vai elaborar um comportamento, uma expressão emocional adequada. Então, dá pra gente entender por que chama cegueira psíquica. Se retira a amígdala, o sistema límbico perde essa informação de como que a pessoa está no mundo. E aí a pessoa passa a ter comportamentos não adequados àquele estado atual, seja ambiental, ou seja através dos seus próprios pensamentos. Pessoas que têm retirada do lobo temporal e, consequentemente, da amígdala, apresentam também a síndrome de Clover-Bills. E, para a gente poder terminar aqui, as funções do córtex límbico. Então, quando eu falo córtex límbico, vamos novamente trazer as estruturas. Córtex orbitofrontal, giro subcaloso, o giro do cíngulo, o giro para-hipocampal e o uncus. É importante a gente entender que, claro, essas funções, o córtex límbico também vai desempenhar, dependendo aí da sua estimulação, da sua retirada, padrões emocionais comportamentais. Mais uma vez aqui eu destaco, é uma rede. Então, por exemplo, a ablação do córtex temporal anterior causa síndrome de Clover-Bills, retira junto com esse córtex a amígdala. A retirada, a ablação é retirada do córtex orbitofrontal posterior, a pessoa passa a desenvolver insônia e incapacidade de ficar quieta de forma motora, ela passa a ficar muito ativa e com isso desenvolve insônia. A raiva nossa, graças a Deus, é inibida pelo córtex pré-frontal. Porém, quando tem ablação do giro subcaloso e do giro cingulado, essa inibição pelo córtex pré-frontal cessa e a pessoa passa a expressar, animalzinho, passa a expressar raiva e extrema agressividade. Então parece que o córtex pré-frontal inibe a área septal e hipotalâmica da raiva.
Porém, o giro cingulado e o giro subcaloso, quando ele é retirado, essa inibição cessa. Quer dizer, a inibição é inibida e, portanto, essas regiões relacionadas à raiva vão passar a se expressar livremente e o animal apresenta agressividade e raiva, simplesmente porque esses centros agora estão liberados da inibição. Então você vê, essa região cortical, o giro cingulado e o giro subcaloso, ela é responsável por deixar o córtex pré-frontal inibir essas determinadas áreas. Os giros para-hipocampais, importante, lá no nosso córtex a gente tem uma área chamada de área de Wernicke. A área de Wernicke é a área que dá significado à fala que nós escutamos. Ou qualquer informação auditiva complexa, por exemplo, quando a gente ouve aquela música bonita, ou quando a gente ouve uma pessoa que a gente ama falar que ama a gente. Isso aí é área de Wernicke e áreas auditivas complexas. Essas informações chegam no giro para-hipocampal e aí a gente tem a emoção relacionada a isso. A ablação dessa região, significado emotivo da fala ou de alguma audição complexa que a gente tem, perde o significado. Então, a gente pode entender o córtex límbico como uma região de transição, cuidado com essa transição, entre informações que vêm do restante do córtex cerebral para as estruturas límbicas subcorticais, mas também dessas estruturas límbicas subcorticais para as regiões do córtex. Então, o córtex límbico é ele que faz um meio de campo. Para a gente falar aí de uma forma bacana, o córtex límbico é a área associativa cerebral de controle do comportamento. Associa informações do sistema límbico com informações do restante do córtex. Então, o que eu gostaria de passar para vocês é isso a respeito de sistema nervoso. Espero que tenha valido a pena. Eu sei que é algo complexo, mas espero que isso seja o start para que você possa se aprofundar, se assim você quiser, assim você profissional da saúde quiser. Claro que tem mais coisas, com o maior prazer aí a minha intenção é conforme eu for estudando, eu vou produzindo mais. Isso é evolução, então nunca vai acabar. Você nunca vai fazer um curso que você vai ter tudo, porque cada vez a gente está aprendendo mais. Então espero realmente ter contribuído com você falando aí a respeito do sistema nervoso.